fã do Globo Esporte, seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente começa o programa de hoje falando da classificação do Campeonato Paraense. Depois de 5 rodadas, o Paysandu assumiu a liderança com 12 pontos, assim como o Castanhal e o Remo. Mas o Paysandu leva vantagem no saldo de gols, então o Remo fica em terceiro com o Castanhal vice-líder e o Paragominas fechando aí o G4, Tapajós e Carajás na zona do rebaixamento. O Remo, sem vários titulares, venceu o Águia por 1-0 numa tarde chuvosa e com pouca presença de torcedores no Mangueirão. Vamos ver. A tarde chuvosa deu trabalho para os funcionários do Mangueirão. O gramado alagado poderia até atrapalhar o futebol, mas parece que o clima impediu mesmo foi a grande presença de público no estádio. Pouco mais de 2.000 pessoas estiveram no Mangueirão. O Remo entrou em campo com um uniforme branco e com mais da metade do time diferente em relação ao jogo passado pela Copa do Brasil. Tivemos uma noite interrompida de sono na ida para o Sergipe, na volta principalmente, depois do jogo. Por isso o Packer, o Mimica, né? Alguns jogadores foram poupados, outros também ficaram no banco. E aproveitamos para entrosar o grupo e dar ritmo de jogo para aqueles que não vinham jogando. O mando era do Águia, mas o jogo começou com um Leão bem interessado em abrir o placar. Gustavo defendeu a primeira tentativa de Giovani e a segunda no chute de Djalma. O time marabaense chegou na boa jogada do atacante Veraldo, defesa de Vinícius. Mas no lance seguinte, ataque do Remo e tranquilidade do atacante Giovani. Primeiro gol dele no Parazão, 1-0 Remo. Falta em cima do nosso zagueiro no gol do Remo, falta clara. Para mim é um grande árbitro, uma grande pessoa, meu amigo. Mas eu acho que ele falhou no lance. Se ele não falhou, eu também vou ter humildade para falar. Mas foi uma falta clara em cima do nosso zagueiro no gol do Remo. No segundo tempo, o Águia até ameaçou essa jogada com o Veraldo, mas o chute dele foi longe demais. Já o atacante Hélio, que veio da base do Remo, entrou driblando em velocidade na área do Águia. Quase saiu segundo do Leão. Na resposta do Azulão, a bola chegou na área, mas o chute parou na defesa e o Remo segurou a vitória por 1-0. Para o jogo dessa tarde aqui no Mangueirão, o Remo pensou na Copa do Brasil e decidiu poupar vários titulares. Apenas 3 estiveram em campo em relação ao jogo passado. Mas o time alternativo do Leão conseguiu o objetivo de chegar aos 12 pontos no Campeonato Paraense. A gente tem confiança no trabalho dos atletas e tem confiança no grupo que a gente tem. Consequentemente, pelo bom nível de alguns atletas, da grande maioria, mas sobretudo de alguns que já a gente esperava que fossem render de forma superior, eles passam a ter condição de brigar melhor pela titularidade nos próximos jogos. E olha, o Remo já viaja amanhã para Santa Catarina. Na quinta-feira, o Leão vai enfrentar o Brusque pela segunda fase da Copa do Brasil em jogo único. Quem vencer, passa de fase, empate e a decisão da vaga vai para os pênaltis. Bom, seguindo falando aí do Campeonato Paraense, né? Confira agora os gols dos outros 3 jogos. Destaque para a vitória do vice-líder Castanhal dentro do Colosso Tapajós. Vamos ver. Aos 16 minutos do primeiro tempo, o Perseu fez 1-0 Castanhal. Os jogadores do Tapajós ficaram na bronca, pedindo o toque de mão do atacante do Japim. Ainda no primeiro tempo, Henrique empatou para o Tapajós, 1-1. No segundo tempo, Dioguinho definiu a vitória do Castanhal, 2-1, placar final. Em Outeiro, aos 16 minutos do primeiro tempo, Daniel fez 1-0 Carajás sobre o Itupiranga. No segundo tempo, Kaique, de cabeça, empatou para o Itupiranga. E novamente Kaique, dessa vez meio sem jeito, marcou o gol da virada e da vitória do Itupiranga. 2-1, placar final. Em Cametá, após cruzamento, aos 11 minutos do segundo tempo, Davi Caçarrato abriu a contagem contra o Independente. No finalzinho do jogo, Ilailson fechou o placar. Independente 2, Bragantino 0. E na Curuzu, goleada do Paysandu para cima do então líder Paragominas, 5-0, meu amigo, para a alegria de 2 bicolores que acompanharam a partida, a Bragantina Luísa e o pequeno Danilo. Programa familiar. A matilha estava reunida. Quem mora em Paragominas veio com a torcida Pairagominas, claro. E o Danilo? O Lobinho estava em casa pela primeira vez. Trazendo ele pela primeira vez aqui, né? E ele tá empolgado.
Tá se divertindo. Tomara que ele goste. E a Luísa? A Bragantina, que esteve no jogão quarta passada, foi convidada para acompanhar o jogo do Paysandu, que teve a responsabilidade de anunciar a escalação preparada especialmente em braille. 3, Wesley Matos. 4, Anderson Uchoa. Senti muito carinho, né, do Paysandu em fazer essa homenagem para mim. Eu acho que hoje é 2-1 pro Paysandu. Placar apertado. É, placar apertado. Só que nem a Luísa, nem o Danilo e nem a torcida do Pairagominas imaginou que o Papão levaria o Jacaré para passear na Curuzu. A partida começou com um duelo tático. Tudo caminhava para uma partida equilibrada, mas em 6 minutos depois da cobrança de escanteio, a defesa do Paragominas se atrapalhou e o William Barros fez 1-0 Paysandu. Comemoração e dedicatória a Luísa. Com 1-0 no placar e o sol forte das 10 da manhã, o Papão passou a controlar a partida. O Paragominas chegou pouco e na bola parada. E assim o Paysandu criou as melhores chances. Tony encarou a marcação e chutou forte com o pé esquerdo. Gustavo fez boa defesa. Depois da boa jogada de Diego Matos, William Barros errou a cabeçada. Anderson Uchoa também tentou. Veio o segundo tempo e a chuva do inverno amazônico junto. E assim como no primeiro, o Paysandu marcou logo no começo. Cruzamento da direita e Nicolas de cabeça fez 2-0 aos 6 minutos. O Paragominas ainda ficou com um jogador a menos em campo. Galvão levou o segundo amarelo e foi expulso. E o Paysandu ampliou. O goleiro afastou parcialmente. A bola caiu no pé de Wesley Matos, 3-0. Só que os donos da casa também tiveram um jogador expulso. PH, segundo amarelo. Kaique Oliveira entrou para recompor o meio-campo e fazer o quarto. Já no final da partida, roubada de bola de Uchoa e contra-ataque. Nicolas ficou livre, escolheu o canto e fechou a goleada. Paysandu 5, Paragominas 0 e o fim do passeio do Lobo com o Jacaré. Foi a vitória mais expressiva do Paysandu até aqui na temporada 2020. Deixa o torcedor animado para o jogo decisivo na Copa do Brasil. Contra o CRB, eu acho que a conotação do jogo é diferente. Um jogo aqui é decisivo, mas a mobilidade, a agilidade do time deles nos preocupa, nos chama atenção. Nós temos que fazer por onde o torcedor anime com o jogo de hoje e leve essa animação, essa empolgação para a presença no campo quarta-feira. Vamos fazer um grande jogo, eu tenho certeza, porque precisamos que nós vamos enfrentar um grande adversário. Pois é, esse grande adversário aí que o Hélio falou é o CRB de Alagoas, que o Paysandu vai enfrentar na quarta-feira na Curuzu, também jogo único pela segunda fase da Copa do Brasil. Quem vencer passa de fase direto, empate também leva a decisão da vaga para os pênaltis. Vamos falar agora do UFC. No sábado, nos Estados Unidos, o paraense Michel Pereira, de short verde, você vai ver aí, enfrentou o americano Diego Sanches. Michel, que é de Tucumã, no sudeste do Pará, estava prestes a conseguir a primeira vitória no evento. Ele dominou boa parte da luta, mas no terceiro round deu um golpe ilegal no adversário e acabou sendo desqualificado, com Diego Sanches sendo declarado vencedor. Foi a segunda derrota aí do Michel Pereira em 2 lutas no UFC. Vamos ver as mensagens dos nossos telespectadores. Tem mensagem aqui do César Júnior. Paysandu mostrou ontem seu melhor futebol até o momento. Na coletiva aí dos Anjos disse que foi contra o Remo e também contra o Paragominas, né? O Rui Costa disse aqui, boa tarde, com essa vitória no final de semana, o Remo vai com mais confiança para o jogo na quinta da Copa do Brasil. O Zé Luiz também falou aqui, boa tarde, André, o meu leão não fez uma grande apresentação com o time misto.
cavalo paraguai está empolgado com a goleada que aplicou no seu jogo, mas no final o Leão será campeão. Tem também por aqui o James Maltês. André, a vitória de ontem foi muito boa para o nosso time, mas agora todo o foco do Paysandu é a Copa do Brasil. Vamos lotar o Caldeirão e rumo à classificação para cima, papão. Tem mais mensagem aqui também, está presente o Júnior Faro. O Paysandu em 15 dias matou um leão e um jacaré. Tem que ter cuidado com o Ibama. É a mensagem do Júnior Faro. O Pedro Júnior, boa tarde, André. O Papão fez na manhã do domingo sua melhor exibição em 2020. No meio da semana, o Papão precisa repetir a boa atuação contra o CRB, é garantir a classificação. Dali Lobo. Tem mensagem também do Ramon Lucas. Agora o Remo tem que dar o troco no Brusque e seguir em frente na Copa do Brasil. Muito obrigado a todos que participaram do programa de hoje. E depois do intervalo...